nós temos um grave alerta a mostrar. Sejam bem-vindos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Alerta Global, a conferência internacional onde nós vamos revelar hoje o Cavaleiro Branco de Apocalipse, capítulo 6. Meu nome é Bispo Conrado Melhado e nesta noite vamos falar de um alerta gravíssimo e seríssimo para todo ser humano que anda sobre a face da terra. Boa noite, a graça e a paz, povo de Deus. Hoje, a forma como iremos mostrar esta grandiosa revelação vai despertar a igreja de uma forma sobrenatural. Muito obrigado por estar presente. Aproveite este momento, compartilhe esta live, compartilhe com todos os seus conhecidos, amigos, parentes, chamem todos, pois o que vai ser mostrado aqui é gravíssimo. Eu sou o Bispo João Rafael e agradeço por você estar aqui para ouvir o que nós temos para trazer para a igreja neste tempo. Nós estamos entrando agora no programa Alerta Global. É muito importante que todos compreendam o tempo que nós estamos vivendo. Nós tivemos, na semana anterior, a conferência Alerta Global, onde mostramos com toda clareza o evento mais importante do tempo do fim que está acontecendo neste momento em todas as mídias globais. Nós temos visto esta guerra de Israel e Irã, tomando uma proporção aonde vai haver uma grande necessidade de paz em Israel. E é neste momento que vai surgir o anticristo com o tratado de paz. Como nós vimos na conferência anterior, é muito importante que todos estejam atentos para reconhecer o tempo que nós estamos vivendo. Vamos estar atentos às profecias que Deus tem dado ao seu povo, para que estejamos alerta neste tempo. Por isso estamos diante de um alerta global. Na semana anterior, nós vimos claramente os eventos dos tempos do fim, como todos eles têm se manifestado de forma clara em toda a terra. Também vimos na semana anterior uma guerra tremenda que já se deu início entre Israel e Irã. E esta guerra é um marco muito poderoso para definir o fim de uma dispensação para a era de outra. Nós estamos no fim da era da graça, para o início da tribulação e grande tribulação. A pergunta que nós deixamos muito claro no programa anterior: você está pronto? A igreja já está pronta para a gloriosa vinda de Jesus? Será que você está preparado? Pois bem, nós vamos mostrar hoje algo muito sério, mas antes, vamos retratar e ver algo muito importante. Nós estamos atentos às profecias, porque Deus tem sempre trazido os seus profetas para alertar a terra de geração em geração. Toda vez que houve uma grande mudança de dispensação, Deus enviou seus profetas para avisar aquela geração que era o fim de uma era. Assim foi no período de Noé. Assim foi quando foram sair de Sodoma e Gomorra. Assim foi quando Jesus veio. Deus enviou João Batista para anunciar a vinda de Jesus. Mas será que neste tempo o sacerdócio de hoje está atento às profecias como naquela época? Ou seremos mais uma geração que vai deixar passar, não vai compreender a gravidade do tempo que estamos vivendo? Pois bem, nós vamos rever agora a profecia que é um marco histórico. É uma profecia que está sendo manifestada exatamente hoje, diante dos nossos olhos em todo o mundo. A guerra entre Israel e o Irã. Nós temos visto claramente que este tempo é o tempo mais sério da história da humanidade. Prestem atenção na profecia, pois o profeta Dr. David Warren tem feito dezenas e centenas de profecias, mais de 200 profecias cumpridas em toda a terra, onde nações inteiras são alertadas do juízo de Deus que está por vir. E quando a nação se prepara em arrependimento e santidade, o juízo é afastado. Do contrário, aquele juízo tem se manifestado. São centenas de profecias: tsunamis, terremotos, maremotos, guerras, pragas de gafanhoto, explosões. Coisas tremendas serão manifestadas e mostradas para você a partir de agora nesses programas. Não perca nenhum programa que nós estamos lançando, pois estamos revelando à igreja global que o tempo acabou e que o Messias está vindo. Vamos ouvir agora essa profecia, pois ela é extremamente grave. Ela diz exatamente o tempo que nós estamos vivendo agora.
Nós estamos olhando para as TVs globais, para as mídias globais, e estamos vendo um evento significativo, aonde Israel necessita de paz, e aonde essa escalante guerra, que não para de crescer a cada dia, se torna cada vez pior, cada vez maior, ela não vai acabar. Ela só vai terminar no tratado de paz. E entenda isso, o arrebatamento está aqui. Ninguém sabe o dia e a hora, mas temos um evento significativo para olhar e perceber, olhar e reconhecer que o tempo chegou. Vamos ouvir essa profecia temível. Preste atenção nos detalhes da profecia, na data em que ela foi dada, em cada palavra, pois este profeta tem sido usado por Deus tremendamente em todas as nações da terra. Preste atenção nos detalhes, é muito importante. Observe a data que foi dada a profecia e olhe os noticiários de hoje, olhe os jornais de hoje, vendo exatamente o que está acontecendo. Pois Deus sempre avisa o seu povo. Praise the Lord, precious people. On April 13th, this year, 2011, the Lord God Almighty, the God of Israel, He spoke with me about a very significant event that will take place in Israel. And I see Israeli Air Force, the Israeli aircrafts leaving Israel and going very high up into the sky and striking the Iranian nuclear facility and destroying it completely. This is the same prophecy I've given since the year 2005 of the tremendous war, the nuclear war that is coming to Iran, that I said I see aircrafts and missiles strike a nuclear facility at the foot of a mountain in the desert. But the Lord again has spoken with me on April 13th, this month, 2011. The Lord took me to Israel and showed me the top leadership in meetings. And then I saw the Israeli aircraft leave. And they struck Iran, the nuclear facilities, and then they came back home safe. Then the voice of the Lord said, "Pray for Israel." Precious people, time is over. Prepare the way for the coming of the Messiah. Let the nations of the earth repent and turn away from sin. Povo precioso, The Israel-Iran war a guerra Israel-Irã that is going to take place que vai acontecer will be so severe será tão severa that there will be a hit back. que haverá uma forte resposta, Where Iran hits back, onde o Irã ataca de volta and it's going to be a flare-up, e vai explodir uma forte reação and it will be led by Russia. e será liderada pela Rússia. As you can see today, Como vocês podem ver hoje, in the news I am going to read for you here, nas notícias que eu vou ler para vocês hoje aqui, how Russia won. como que a Rússia adverte. Russia warns Israel and United States A Rússia adverte Israel e os Estados Unidos from attacking Iran. para não atacar o Irã. So you begin to see the central role of Russia Então você começa a ver o papel central da Rússia in this war. nesta guerra. Even the nuclear plants in Iran, Até mesmo as usinas nucleares do Irã, they have been built by Russia. elas foram construídas pela I Rússia. want to read for you a lot of news reportage here from Haaretz newspaper, which is an Israeli Eu quero newspaper. ler para vocês muitas reportagens de notícias do Haaretz. Haaretz é um jornal israelense. But when this war takes place, Mas quando esta guerra it will acontecer, be so severe, ela será tão severa cause Israel to sign a peace treaty for 7 years. que vai fazer com que Israel assine um tratado de paz por 7 A anos. false peace treaty. Um tratado de paz falso.
And that means when this war takes E place, isto significa que quando esta guerra happens at acontecer, the time when the rapture is here. ela acontece no tempo quando o arrebatamento está aqui. Because Porque when it takes place, quando ela Israel acontecer, is compelled to sign a 7-year peace treaty, a false one. Israel é obrigado a assinar um tratado de paz por 7 anos, que é falso, With the Arab states and Russia, com os Estados Árabes e a Rússia, and the enemies of God. os inimigos de Deus. That is the tribulation. Esta é a tribulação. The rapture has happened. O arrebatamento terá acontecido. Shalom. Shalom. Profecia de uma séria e iminente guerra vindo entre Israel e Irã. Dada no dia 26 de julho de 2020. Today is 26th Hoje é dia 26 of July, 26 de julho the year 2020. do ano de 2020. The Lord has spoken with me this past night, O Senhor falou comigo nesta noite passada. and I see a lot of missiles. E eu vejo muitos mísseis. I don't know how many thousands of missiles fired, Eu não sei quantos milhares de mísseis lançados, and they are fired towards Israel. e eles são lançados em direção a Israel. And then I also see aircrafts, a lot of aircrafts, E eu também vejo aviões, muitos aviões. Iranian aircrafts, Aviões iranianos and also Iranian plus Syrian missiles, thousands and thousands of missiles e fired também at Israel. mísseis iranianos e sírios, milhares e milhares de mísseis lançados em direção a Israel. Again, so we are sitting on the verge of a major war on the earth. Então nós estamos posicionados no limiar de uma grande guerra na Terra. This is going to be a historic war. Esta será uma guerra histórica. I know that I've been announcing the war, the Iran nuclear war, since 2005. Eu sei que eu tenho anunciado a guerra nuclear do Irã desde 2005. When 2 missiles Quando 2 mísseis are fired and they hit a nuclear facility by the foot of a mountain in a desert. são lançados e atingem uma instalação nuclear no pé de uma montanha no deserto. And the fire that comes out of there E o fogo que sai de lá is unbelievable. The earth has never seen that type of é fire. inacreditável. A Terra nunca viu aquele tipo So de this is a fogo. prophecy I'm giving on this 26th day, Então esta é uma profecia que eu estou dando neste dia 26, month of hoje, July, do mês de julho, the year 2020. do ano de 2020. Profecia de uma guerra maior vindo a Israel. O Senhor falou comigo em 26 de julho do ano de This whole thing 2020. would have been avoidable. Toda esta coisa avoided. teria sido evitável e July evitada. 26th, Julho the year 26 2020, do a ano few de years before it happened. 2020, poucos anos antes de And in that acontecer. conversation, it's all E over the web, naquela it's all over the conversa tube. está em toda a Something we internet, posted no on YouTube, YouTube. está You postado hear no me YouTube. talking about Vocês me the ouvem October falando a 7th respeito do attack coming to ataque Israel, de 7 de 2020. outubro vindo a Israel em I'm already giving the 2020. details. Eu já estou I dando os say a lot of detalhes. missiles Eu will disse attack que muitos Israel, mísseis iriam and they will atacar try to Israel, destroy Israel, eles iriam and I tentar say the destruir big Israel. war E eu is disse, uma coming to grande Israel. That's guerra está why vindo a this is Israel. such an E é por opportunity isso que esta é tonight. uma oportunidade tão grande nesta I noite. began to seek out Eu to vi uma Israel. outra guerra I've vindo shared a with members Israel. of Knesset, Eu compartilhei com the os few that membros I do met yesterday. Knesset, alguns que eu And encontrei that's the ontem. reason I'm here. E esta é a razão pela This qual eu other estou one I aqui. saw in Esta 2020. outra eu vi em 2020 e comecei a procurar pessoas até que Dan Zonshine, o embaixador israelense no Brasil, veio até mim e eu comecei a compartilhar com ele. Eu disse, por favor, diga para a Bibi se preparar para a guerra. Mas há uma outra guerra vindo e eu quero estabelecer isto aqui e haverá muito mais necessidade para a igreja agora ficar ao lado de Israel. Uma guerra muito mais séria vindo a Israel e é por isso que eu vim aqui. Eu não quero que esta nação seja surpreendida novamente. The Lord
has spoken with me about the coming of the Messiah. O Senhor falou comigo a respeito da vinda do Messias. Orai pela paz de Jerusalém. Esta guerra, amados, é a guerra aonde vai forçar Israel a assinar um tratado de paz de 7 anos. Como esta guerra já está acontecendo diante dos nossos olhos, o foco principal é que nós precisamos, além de discernir, saber como nós vamos nos preparar. O profeta Dr. David Alward, o profeta do Senhor, é um profeta levantado às nações, aonde ele tem uma mensagem muito séria de arrependimento e de santidade. O profeta Dr. David Alward é um profeta queniano, descendente de hebreu. Ele era um cientista muito renomado mundialmente, estudou na faculdade de Haifa, em cima do Monte Carmelo, e também fez especializações na Alemanha, trabalhou em Nova Jersey, nos Estados Unidos, fez trabalhos também com a NASA e também pesquisou muito sobre o genoma do ser humano, focado na cura do câncer, mas ele teve um chamado muito forte do nosso Senhor Deus para ele, aonde em 2003 ele foi alertado pelo Deus de toda a terra de todos os acontecimentos que iriam preceder o arrebatamento da igreja e pós-arrebatamento da igreja. Ele é um profeta às nações, como nós já falamos, e ele tem alertado as nações, trazendo uma mensagem de arrependimento e santidade, e se essa nação não se arrepender, o juízo virá. É um profeta que não aceita dinheiro, mas também os sinais bíblicos o acompanham, onde ele vai, centenas de milhares de pessoas são curadas em todas as nações, HIV/AIDS, diabetes, pessoas que são cegas, surdos, mudos, e a mensagem é muito séria, de preparação para o arrebatamento da igreja. Esta conferência nós vamos falar sobre o alerta global focado no Cavaleiro Branco de Apocalipse capítulo 6. E este cavaleiro, ele traz um engano específico. E este engano será revelado para todos nós. Esta é uma conferência que, neste momento, ela está sendo traduzida em 3 idiomas. Então, tudo que tiver em preto será o idioma português, em azul, o idioma inglês e em vermelho, o idioma espanhol. Mas, amados, o alerta que nós queremos trazer é o alerta que o próprio Senhor Jesus disse, que naqueles dias, quando Jesus estava falando sobre a sua volta, sobre o final de todo o tempo, ele disse que viria um engano, e era um alerta, um sinal que o Senhor Jesus, ele quis alertar aos 12 apóstolos. Então, em Mateus, capítulo 24, dos versículos de 3 a 5, assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal? Qual será o sinal? Notem, amados, que os apóstolos, eles perguntam ao Senhor Jesus o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Amados, o nosso Senhor Jesus, ele estava conversando com os 12 apóstolos, com os seus, os mais próximos, os que de fato seguiam Jesus. Então, esta resposta do nosso Senhor Jesus, ela é para a igreja, para as pessoas que de fato seguem o Senhor Jesus. E amados e preciosos, o Senhor Jesus, ele responde de uma maneira impressionante, como em pouquíssimos momentos ele respondeu. Ele responde com um alerta. E hoje nós estamos aqui com um alerta global. O Senhor Jesus respondeu dizendo: cuidado, uau! Ele responde aos 12 discípulos com a palavra cuidado, dizendo: Pedro, Tiago, João, 12 apóstolos, vocês que me seguem de fato, tenham cuidado que ninguém os engane. Amados, quando os apóstolos perguntam qual é o sinal,
o Senhor Jesus ele responde com um alerta: cuidado, que ninguém os engane, dizendo que este sinal que precederia a volta de Jesus e o final dos tempos era um engano. E no versículo 5, ele vai dar mais detalhes sobre este engano. Voltando a Mateus capítulo 24, agora o versículo 5. Ele vai dizer: pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amados, o alerta, o sinal da volta de Jesus era um engano, e no versículo 5, o Senhor Jesus ele dá especificações sobre este engano, dizendo: muitos virão em meu nome. Este engano viria em nome de Jesus, dizendo eu sou Cristo. Em outras palavras, eu tenho o evangelho da boa nova de Cristo, eu tenho as palavras de Jesus Cristo, eu trago o evangelho da salvação de Jesus Cristo, e enganarão a muitos. Nós sabemos, amados, que as pessoas que se declaram ser Jesus Cristo, elas são motivos de chacota, elas são hilárias, são pessoas que enganam meia dúzia de gatos pingados aqui, como o Henri Cristo, o Jesus Cristo Hombre, o Jesus Justo. Estes enganam pouquíssimos, mas aqui o Senhor Jesus fala de um engano que viria em nome dele, capaz de enganar a muitos. E amados, nós já estamos vendo então que o sinal da volta de Jesus é um engano que viria em nome de Jesus, capaz de enganar Pedro, Tiago, João, os 12 apóstolos, e que enganaria, ele já disse, vai enganar a muitos. Amados, a Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos de 3 em diante, ela começa agora a dar nome para este engano, que seria o sinal da volta de Jesus e que seria um engano que viria em nome de Jesus. E aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, assim diz a palavra do Senhor: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Quer dizer, este engano viria de diversos modos, de muitas formas. Este engano, ele viria em nome de Jesus para ser implementado, para ser aceito. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: antes daquele dia virá a apostasia. Uau! O nome deste engano, que viria em nome de Jesus, capaz de enganar muitas pessoas, que o Senhor Jesus falou, cuidado. O nome deste engano é a apostasia. E ele conclui dizendo: e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nós sabemos que o homem do pecado e o filho da perdição é o anticristo, a antítese de Jesus Cristo, é aquele que vem o oposto de Jesus Cristo. E ele vem antes, então antes de vir antes de vir o anticristo, antes da volta de Jesus, viria um engano que de diversos modos ele vai querer ser implementado e aceito, e o nome dele é a apostasia. Mas, amados, a Bíblia diz antes daquele dia. Que dia será que é esse? Antes daquele dia. Nós sabemos que este dia, ele é um período de 7 anos, chamado tribulação e grande tribulação. Que antes deste dia vai vir a apostasia, e este dia é o dia que o Senhor Deus, ele vai derramar e vai pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, quando ele vai julgar a terra pelo acúmulo de pecado de todas as gerações. E como Deus, ele julga o pecado, este dia é um tempo de 7 anos, chamado tribulação e grande tribulação, onde o próprio Deus, ele vai julgar a terra. E amados, a própria Bíblia diz que dia é esse. E no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, assim diz a palavra do Senhor: ah, que grande dia aquele, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó,
ele, porém, será livre dela. Nós sabemos que este dia, amados, ele é chamado como o terrível dia do Senhor em algumas partes da Bíblia, ou o dia do Senhor, ou o grande e temível dia do Senhor, ou tempo de angústia para Jacó. É este período de 7 anos onde Deus vai julgar a terra. E amados e preciosos, agora, a chave que está escrito na Bíblia é, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Quer dizer, esse engano virá de muitos modos. Antes daquele dia, virá a apostasia, que é este engano que vem em nome de Jesus. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amados, agora vamos entender qual é o significado desta palavra apostasia. Se nós formos ao dicionário, o significado de apostasia é o decair ou abandono da fé. O segundo significado é decair ou abandono da verdadeira fé. Nós vamos nos ater ao segundo significado. Nós temos outros como rebelar-se contra Deus, rebelar-se contra a autoridade divina, rebelião contra a palavra de Deus, escolher o engano em vez da verdade, odiar a Deus e amar ao diabo. Nós sabemos também que a tradução do grego da palavra apostasia também remete a divórcio, a separação, a divorciar-se de algo. Então nós vamos nos ater ao segundo significado, que é o decair ou abandono da verdadeira fé. Então o que nós vimos até agora? Que quando os apóstolos perguntam para Jesus o sinal da sua vinda e do final dos tempos, Jesus ele responde com alerta: cuidado, que viria um engano em nome dele, capaz de enganar a própria igreja, e que iria enganar a muitos, a própria igreja, porque Jesus estava falando para os apóstolos, não estava falando para o mundo, mas para os apóstolos. E nós já vimos que em 2 Tessalonicenses, este engano, ele viria de muitos modos, em nome de Jesus, para enganar a própria igreja. O nome dele é apostasia, e o significado de apostasia é o decair ou abandono da verdadeira fé. Amados e preciosos, em Lucas, capítulo 18, versículo 8, quando o Senhor Jesus ele fala novamente da volta dele, ele diz no versículo 8: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amados, quando o Senhor Jesus ele fala da sua volta, ele fala: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós sabemos que essa já é uma pergunta explicativa negativa. Ele já está explicando de maneira negativa que não vai haver fé na terra quando ele vier, quando ele voltar. Então, olha o paradoxo, olha o contraste. A apostasia quer dizer o decair ou abandono da verdadeira fé. Este era o engano que viria em nome de Jesus. E quando o Senhor Jesus ele fala que quando ele voltar, não vai haver fé na terra. Então, quando nós olhamos para o panorama atual de 2024, nós vemos as igrejas cada vez mais abarrotadas de pessoas. Muitos irmãos, igrejas cada vez crescendo cada vez mais, atores de Hollywood se declarando cristãos, pessoas da música secular se declarando cristãos, e nós vemos cada vez mais ser moderno agora, estar na moda ser cristão. Pessoas que se declaram cristãos, atores que fazem filmes de guerra, filmes de imoralidade sexual, filmes onde não é possível perdoar, onde tem que se vingar, muitas vezes colocam um plano de fundo para enganar pelos caminhos que podem se trazer uma certa tipo de justiça pessoal, justiça própria, e não totalmente ao contrário do Evangelho de Cristo, onde o Evangelho de Cristo diz que nós temos que perdoar. Então nós vemos a fé
aumentando cada vez mais o cristianismo no mundo. Mas o Senhor Jesus disse que quando ele voltar, não vai haver fé na terra. E a apostasia, que era o sinal deste engano que viria em nome de Jesus, é o decair ou abandono da verdadeira fé. Então agora a Bíblia está nos explicando mais que, na verdade, as pessoas estão tendo fé, estão crescendo, e o cristianismo está crescendo, mas esta fé não é a verdadeira fé. E se não é a verdadeira fé, é uma fé em outra coisa. E agora nós vamos continuar explicando sobre este engano que viria em nome de Jesus. Então, voltando a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora dos próximos versículos, dos versículos de 5 a 7, a Bíblia vai começar a explicar como é este engano, como ele vai ser implementado, como são os modos que ele vem. E assim diz a palavra do Senhor: não se lembram de quando eu ainda estava com vocês e costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Nós sabemos que o Espírito Santo que está na igreja está detendo Nós sabemos que o Espírito Santo, ele está na igreja e ele está detendo a revelação, a aparição do anticristo. Então, voltando, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado o Espírito Santo, aquele que o agora o detém. Quando a Bíblia diz a verdade, amados, é que aquilo é absoluto. E aqui ele vai explicar como é este engano que vem em nome de Jesus. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. O que é um mistério? Mistério é algo oculto, algo que não foi revelado, algo que não está claro, algo misterioso. O mistério da iniquidade, algo oculto que não foi revelado, que faz com que as pessoas cometam iniquidade sem saber que estão cometendo iniquidade. Algo oculto que faz com que as pessoas praticam a iniquidade. Nós sabemos também que esta iniquidade, ela é o pecar no entendimento. Quando você peca no entendimento, algo oculto que faz com que corrompa o entendimento do cristão, sem ele saber que ele está cometendo este pecado no entendimento. E este engano, amados, já está em ação. Ele já está tomando conta de todas as igrejas. Ele já está tomando conta de toda a igreja. A verdade é que o mistério da iniquidade, algo misterioso que faz com que as pessoas pequem no seu entendimento, a forma como eles veem a palavra de Deus, a forma como eles veem os mandamentos de Deus, a forma como ele entende a vida cristã, como ela deve ser, é na forma de entender as Escrituras. Esse mistério deste pecado no entendimento já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então a apostasia, ela sempre existiu, mas ela agora está atingindo a sua potencialidade máxima antes da volta de Jesus. E continuando, amados, ele vai explicar mais sobre este engano terrível, que é o sinal da volta de Jesus. No versículo 10, assim diz a palavra do Senhor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora dos versículos de 10 a 12. Ele fará uso de todas as formas do engano da injustiça. Quer dizer, este engano que vem em nome de Jesus, capaz de enganar a igreja, chamado apostasia, que é a separação, o decair, o abandono da verdadeira fé. Ele faz com que as pessoas cometam o mistério da iniquidade, o pecar no entendimento, a forma como ele entende a Bíblia, peca contra Deus. E este engano, ele vai fazer o uso de todas as formas.
todas as formas ele vai querer ser implementado, através da música, através de linhas doutrinárias, através de linhas teológicas, através de uma série de entendimentos, de novas visões. Ele vai fazer o uso de todas as formas do engano da injustiça. Amados, o que é um engano? O engano é algo que você faz e eu faço, que nós achamos que estamos fazendo correto, mas estamos fazendo errado. É a mesma coisa quando você encontra alguém e o nome daquela pessoa é Tiago e você olha de longe e fala, tudo bem, João? Você chega perto e vê que na verdade não é o João, é o Tiago. E você diz, me desculpe, eu estava enganado. Você é o Tiago. Amados, o engano, o mais temível é que a pessoa não sabe que ela está sendo enganada. Ela acha que ela está fazendo o correto. E olha quão terrível é este engano. Porque a Bíblia fala que de diversas formas ele fará o engano da injustiça. As pessoas vão cometer a injustiça de forma enganosa. As pessoas vão cometer a injustiça achando que estão cometendo a justiça. As pessoas vão pecar contra Deus achando que estão agradando a Deus. E isso é um engano terrível, que é o sinal da volta de Jesus. Um engano que vem em nome de Jesus, capaz e que vai enganar os escolhidos da própria igreja. Este engano, ele é o mistério da iniquidade. As pessoas vão pecar no seu entendimento. E este engano, ele faz o engano da injustiça. As pessoas vão cometer injustiça achando que estão agradando a Deus. E o nome dele é a apostasia, que é a separação da fé verdadeira. Então quer dizer, existe a fé no falso. E ele continua aqui, ele fará o engano de todas as formas, ele fará o uso de todas as formas do engano da injustiça para os que estão perecendo. Quer dizer, essas pessoas que estão sendo enganadas, achando que estão agradando a Deus, mas estão pecando contra Deus, elas estão perecendo. Mas por quê? Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Uau! Porquanto rejeitaram o amor à verdade. Quando a Bíblia fala o que é o amor, em 1 Coríntios 13, ela explica que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é paciente, é longânimo. Ele não tem orgulho próprio, não tem soberba. Porquanto rejeitaram o amor à verdade. As pessoas não terão mais amor, não vão suportar mais a verdade do Evangelho, que os poderia salvar. Por que as pessoas, o cristão pós-moderno, todos nós que vivemos em 2024 e nós estamos vendo um engano terrível em nome de Jesus se alastrando, que faz com que as pessoas pequem contra Deus, achando que estão agradando a Deus? Por que essas pessoas elas rejeitam o amor à verdade? Não suportam mais a verdade? Porque a verdade do Evangelho, ela mata você para você mesmo. A verdade do Evangelho faz com que você carregue uma cruz, renuncie a si mesmo e siga Jesus. A verdade do Evangelho faz com que você renuncie às suas paixões e os seus desejos e coloque sempre os desejos de Deus em primeiro lugar na sua vida. A verdade do Evangelho, ela mata você para as coisas do mundo, para o pecado, para os seus sonhos e faz com que você siga Jesus em todas as partes da sua vida e coloque Ele em primeiro lugar em todos os lugares do seu coração. A verdade de Cristo, ela faz com que você renuncie a si mesmo e ao mundo. E as pessoas não terão mais paciência, não suportarão mais a verdade. Por isso que a palavra de 2 Timóteo, capítulo 4, de 3 a 4, a palavra de Deus, ela se reforça ali, dizendo que no final dos tempos as pessoas não suportarão mais a sã doutrina, o evangelho verdadeiro que faz com que você renuncie. Antes, elas elegerão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Em outras palavras, eu vou assistir aquele youtuber famoso que ele fala exatamente da forma que eu entendo.
ele fala da forma que eu gosto. Ele faz com que eu, na verdade, esteja acomodado, que esteja tranquilo, que eu durma sabendo que eu vou estar salvo, que eu não preciso mudar absolutamente nada, que a palavra não vai me confrontar, que na verdade eu vou ser vitorioso, eu vou ganhar. Então, aquilo me deixa calmo. As pessoas terão comichão nos ouvidos, elegendo mestres para si. Por quê? Porque rejeitaram o amor da verdade ou não suportaram a sã doutrina que os poderia salvar. E agora, concluindo, amados, ele vai dizer aqui agora no versículo 11, concluindo, amados, as pessoas não vão mais, os cristãos, suportar o amor à verdade que os poderia salvar. Continuando, no versículo 11, ele diz, por esta razão, Deus, olha, amados, que temível é o próprio Deus que manda esse juízo, este engano, para provar os corações, para provar a igreja. Por esta razão, o próprio Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Quer dizer, o próprio Deus, ele traz esta sedução. Ele libera este juízo, porque as pessoas, o cristão, ele rejeitou o amor à verdade. Então, por esta razão, Deus envia um poder sedutor para que as pessoas creiam na mentira. As pessoas achem que estão agradando a Deus, mas que na verdade estão pecando contra Deus, e elas têm prazer em fazer isto, em desagradar a Deus. Achando, isso que é o pior, é a pior parte. Achando que estão agradando, mas na verdade estão pecando contra Deus. Que terrível este engano, e por isso nós estamos aqui num alerta global para a igreja de Cristo se despertar deste engano terrível e temível. O próprio Deus, o Deus que é justiça, mas também é amor. O Deus que é fogo consumidor, mas também é misericórdia. O próprio Deus, ele envia este terrível engano. E no versículo 12, amados, e sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade, quer dizer, o evangelho da sã doutrina, o evangelho da renúncia, o evangelho onde você tem que morrer para tudo o que você era e nascer de novo em Cristo Jesus em todas as coisas, mas tiveram prazer na injustiça, amaram praticar a injustiça, amaram ser enganados em nome de Jesus, fazendo com que as pessoas pecassem no seu entendimento, que é o mistério da iniquidade, e também tivessem prazer no engano da injustiça, que é pecar contra Deus, achando que estão agradando a Deus. Por quê? Porque não suportaram mais a verdade do evangelho, que mata eu e você para nós mesmos. Com isso, amados, continuando este alerta terrível e seríssimo, como começou este engano terrível, a apostasia? Este engano capaz de enganar a própria igreja, que o Senhor Jesus falou, cuidado, que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, Pedro, Tiago e João, e vão enganar a muitos. E este engano, ele viria antes da volta de Jesus, é o grande sinal. Mas aonde começou a apostasia? Ela começou em Ezequiel, capítulo 28, dos versículos de 14 a 17. Começou nos céus, na presença do próprio Deus. Por isso, todos os cristãos que estão nos assistindo, eu estou falando para mim mesmo e para todos os pastores cristãos e todos que estão nos assistindo. Não nos achemos suficientemente inteligentes ou evoluídos espiritualmente para achar que nós não estamos em apostasia, ou não podemos cair em apostasia, ou que não vamos cair em apostasia, porque este engano terrível, ele enganou uma terça parte dos anjos do céu, na presença do próprio Deus, na sala do trono de Deus, no próprio céus. Este engano terrível, que Jesus falou que vai enganar a muitos, estava falando para a igreja, não para o mundo, ele começou nos céus. Então, em temor e tremor, eu que estou pregando aqui, você que está em casa, em temor e tremor, sabendo que este engano pode já estar nos enganando agora, ou que nós podemos cair a qualquer momento, nós vamos ver a origem deste engano. Ezequiel, capítulo 28, dos versículos de 14 a 17, a Bíblia diz: Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Aqui está falando de Lúcifer.
do anjo de luz que depois vira Satanás. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Versículo 17, amados, que é o mais temível. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Quer dizer, o fato de ele ser belo não era o problema, Deus o fez assim, mas o coração dele tornou-se orgulhoso. E quando nós olhamos para o cristão pós-moderno e para todos nós vemos o quão os cristãos são orgulhosos, como todos nós somos orgulhosos, como nós temos que nos livrar e nos arrepender do nosso orgulho, que faz com que, olha a sequência, o que o orgulho faz? O primeiro pecado que decorreu de todos os demais pecados, ele faz o quê? E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Corrompeu a mente de Satanás. A forma como que Satanás compreendia quem era Deus. A forma como que Satanás via as coisas. A forma como ele entendia as coisas. Este terrível, tremendo, este terrível, horrendo, ele faz com que eu e você, que nós pequemos no nosso entendimento. Ele corrompeu a mente de Satanás e fez com que Satanás corrompesse a mente de 1/3 dos anjos do céu com o engano da injustiça. Olha que terrível engano que começou lá nos céus e que depois ele foi para o Jardim do Éden e está enganando todas as igrejas e todas as eras de cristãos, enganou Israel e está enganando até hoje. Este engano é um engano na mente, que corrompe a forma como você entende quem é Deus, a justiça de Deus, o quão Deus é santo e como você deve viver a sua vida. E ele continua. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria. Quer dizer, o mistério da iniquidade, o corrompimento do entendimento, do saber, por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Quer dizer, Satanás ele enganou todos os reis e os reis todos se tornaram orgulhosos. Todos corromperam o seu entendimento. Todos eles desejavam tudo que Satanás pudesse trazer e prover. Continuando aqui, amados, depois que ele vai para a terra, esse momento desta batalha, nós vamos agora para Apocalipse capítulo 12, dos versículos de 7 a 9. Houve uma grande guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. E o dragão e os seus anjos revitaram. Mas estes não foram suficientemente fortes. E assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Satanás, diabo ou Satanás, que engana, olha aqui, o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Olha que engano terrível, amados. Este é o engano, aonde começou todas as coisas. E agora nós vamos entender que nós já tínhamos sido alertados sobre este engano que viria à terra e que este engano viria em nome de Jesus. Então o que nós vimos até agora? E agora eu vou passar a palavra, que o sinal da volta de Jesus era um engano que viria em nome de Jesus, capaz e que iria enganar a muitos. Este engano, o nome dele é apostasia, que é o decair da verdadeira fé, e este engano terrível traria o mistério da iniquidade. As pessoas pecariam no entendimento, na forma como entendem e compreendem quem é Deus, e também traria o engano da injustiça. As pessoas iriam pecar contra Deus, achando que estão agradando a Deus. E este engano enganou 1/3 dos anjos dos céus, enganou Adão e Eva e vem enganando o povo judeu e todos os cristãos até o dia de hoje. A forma como eles
entendem o temor de Deus e entendem como nós devemos nos portar depois que recebemos Jesus e que todos nós não suportamos, rejeitamos o amor à verdade, quer dizer, a verdade do Evangelho que nos poderia salvar. E este engano que começou nos céus, nós também fomos alertados pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos de 1 a 4. Como nós temos visto claramente aqui a palavra de Deus, Deus tem alertado a igreja durante geração e geração. É muito importante nós entendermos que tudo o que está sendo dito aqui é como um alerta gravíssimo para que compreendamos a gravidade do engano que pode impedir a igreja de ser salva. Nós estamos entrando num assunto cada vez mais grave para este tempo, e é muito importante compreender isso. Por que isto é um alerta global? Não basta saber que chegamos no fim dos tempos, não basta saber o que devemos fazer. É muito importante que a igreja perceba se o que ela está vivendo hoje é parte de um engano ou da verdade que pode salvar. Porque muitos serão surpreendidos, porque muitos não compreenderam as Escrituras Sagradas no seu devido tempo. Nós estamos aqui olhando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, como já avisou a igreja em Tessalônica, avisou a igreja de Corinto, aqui mais uma vez, quando ele se dirige a Corinto, tentando revelar a apostasia para eles, fazendo com que eles entendam o que é essa apostasia e como viria este engano, o apóstolo Paulo faz uma comparação surpreendente. Nós não nos atentamos a isto durante décadas, durante muitos anos, mas agora chegou o tempo de Deus preparar a sua igreja para a sua gloriosa vinda. Preste muita atenção, como o bispo Conrado bem disse no começo, este engano, esse mistério da iniquidade, algo misterioso, é uma forma sutil de enganar. É o engano da injustiça, este engano nos leva a praticar injustiça. Mas aqui o apóstolo Paulo começa alertando a igreja de Corinto, diferente de como alertou a igreja de Tessalônica. Vamos à palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. O apóstolo Paulo disse, Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Imagine aqui o apóstolo Paulo, quando ele vai entrar no assunto, ele já começa pedindo paciência a todos que estavam ouvindo, porque consequentemente, com certeza, ele devia ter entrado neste assunto muitas vezes com a igreja. Ele devia alertar a igreja constantemente desse engano. E ele queria apresentar uma igreja pura, virgem. Pura significa que ele queria uma igreja que não tivesse mistura com o mundo, mistura com as coisas desta terra, mistura com outras religiões, mistura com outros povos. Isso é muito importante ressaltar. Ele está falando de uma virgem pura. Porém, no versículo 3 e 4, ele revela algo surpreendente. Vamos ler. Ele diz, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é muito grave. Ele faz uma comparação impressionante, que liga as palavras do próprio Senhor Jesus, quando perguntaram para Jesus, Senhor, me dê um sinal da tua vinda. O que Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane. Por isso hoje, mais uma vez, nós estamos aqui falando para toda a terra, cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro que o engano que enganou a humanidade
que fez com que a humanidade fosse destruída por causa do pecado, era um Jesus, um Espírito e um Evangelho. Veja a gravidade deste alerta. É muito importante compreendermos isso. O apóstolo Paulo, ele fez uma comparação direta, que o engano da serpente era um Jesus, era um Evangelho e era um Espírito. Entenda, ele está dando uma afirmação muito séria, porque muitos não pararam para perceber de que forma é esse Jesus, de que forma atua esse outro evangelho e de que forma atua esse falso espírito. Porque ele disse que é como a serpente enganou a Eva. Para compreendermos como é este falso Jesus, esse falso espírito e esse falso evangelho, vamos olhar para Eva, vamos olhar para o que a serpente disse para Eva no jardim. Assim, o Espírito Santo pode abrir o nosso entendimento e nos fazer compreender neste tempo qual é o verdadeiro engano e qual é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos compreender quem é o verdadeiro Jesus, quem é o falso, quem é o verdadeiro Espírito Santo e quem é o falso, quem é o verdadeiro, qual é o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Jesus e o falso. Hoje vai ficar claro, e este engano vai ser desmascarado. Então é muito importante que você preste muita atenção deste ponto em diante. O bispo Conrado deu uma base perfeita mostrando nas escrituras que o próprio Senhor Jesus nos alertou. O apóstolo Paulo avisou a igreja de Tessalônica, ele deu o nome deste engano de apostasia. Nós vamos fazer uma comparação agora muito clara, já que o apóstolo Paulo deixou muito claro que este falso evangelho, esse falso Jesus e esse falso espírito é o engano da serpente. Lembre-se que Satanás foi derrubado dos céus porque ele encheu o seu coração de orgulho por causa da beleza e teve sua mente corrompida por causa do esplendor, por causa das suas obras. É muito importante compreender isso, que essas duas ações, o orgulho e o corrompimento do saber, é o que Satanás sempre vai usar para o homem, para que o homem também caia da mesma forma. Então, olhando agora para o que a serpente disse a Eva, nós vamos compreender claramente o que é este falso evangelho. Quem é este falso Jesus e esse falso espírito? Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Nós vamos deparar aqui com uma realidade muito importante. Vamos ler do 1 ao versículo 7. E diz a palavra de Deus, deixa eu voltar aqui o versículo. Disse a palavra de Deus, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que o dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então aqui nós estamos vendo claramente, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável dela para obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Claramente aqui nós vimos que existe um padrão, um ataque, uma forma de enganar. Uma forma sutil dentro desta conversa entre a serpente e a Eva. Vamos por partes. O primeiro ponto, astúcia. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Nós vemos aqui claramente que a forma que Satanás engana a igreja é de forma astuta, não é de forma clara, é o mistério da iniquidade, algo misterioso que não está declarado abertamente, é algo que não transparece facilmente. É muito importante entender isso. Ele não vem declarando quem ele é. Primeiro, ele vem em nome de Jesus. É muito importante ressaltar isso. Ele é astucioso, ele engana. O segundo passo importante, ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Satanás vem com seu engano sempre trazendo dúvidas no que Deus
disse. É muito importante ressaltar que Satanás, ele não ataca o indivíduo, ele ataca a palavra de Deus, para que o homem não preste atenção no que Deus disse. Ele ataca e tenta desqualificar a palavra de Deus. É isso que ele quer fazer, com que o homem não acredite, não creia, gere uma incredulidade no homem, que ele não acredite no que a palavra de Deus está dizendo. Entenda, isso serviu para toda a humanidade. A humanidade toda está assim desde o início, por causa do pecado de Eva, de não crer. Não crer no que Deus disse. Mais uma vez, todas as nações da terra serão provadas, assim como no início em Gênesis. Todos nós seremos provados hoje, se nós cremos na palavra de Deus ou não. Se nós vamos acreditar no que Deus está avisando as nações ou não. Este é o momento mais sério da igreja. Este tempo, este é um alerta global. Nós vamos crer nas Escrituras Sagradas, no que Deus sempre falou e nos alertou do fim dos tempos, ou vamos mais uma vez perder o tempo da visitação de Deus? Entenda bem, este é só o início. A forma com que Deus está agindo é surpreendente. Os sinais e maravilhas que Ele está deixando na terra para que isso ocorra. Mais uma vez, a serpente disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Satanás pega a palavra de Deus e distorce. Não é isso que Deus disse. Não, Deus nunca disse que não era para comer de nenhum dos frutos. Só não era para comer de uma árvore. Mas o que ele pega, ele além de gerar incredulidade na palavra de Deus, ele tenta distorcer o que Deus disse. Muitos sacerdotes hoje têm feito isso, para conseguir agradar a carne do homem, para conseguir agradar os desejos humanos. Os sacerdotes têm distorcido a palavra de Deus para amenizar a situação do homem, para fazer com que o homem se mantenha em pecado. É triste, infelizmente. Amados, isso é muito sério. Nós vamos entrar agora numa profundidade do assunto, em que vai desmascarar totalmente o cavaleiro branco. Mas é muito importante ressaltar isso. Entenda, neste momento a Eva não percebeu com o que ela estava falando. Ela está tendo um relacionamento com a serpente. Como ela não percebeu com o que ela estava falando, eles não reconhecem que estão ouvindo a serpente. A igreja atual não está reconhecendo que está falando com a serpente. A igreja não reconhece o falso Jesus. A igreja não reconhece o falso espírito e o falso evangelho. Na verdade, até hoje, grande parte da igreja só conhece o falso. Nunca se deparou com o verdadeiro. Por isso não consegue reconhecê-lo. E tem simplesmente, facilmente suportado, como o apóstolo Paulo falou. Como ele disse em 2 Coríntios 11, estes facilmente vocês o suportarão. Em outras traduções diz, facilmente tolerarás. As pessoas vão tolerar com facilidade este evangelho falso. Entenda, próximo ponto importante. A igreja reage dizendo que conhece a palavra de Deus. Olha o que a mulher respondeu à serpente. Podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então observamos aqui que a mulher respondeu à serpente exatamente a palavra de Deus. É o retrato real da igreja de hoje. Grande parte da igreja tem de cor a palavra de Deus, a letra. Mas será que ela vive? Será que ela realmente vai obedecer na hora da provação? Muito antes da Eva ser provada, com muita força, neste versículo ela deixa claro que ela sabia qual era a vontade de Deus. Ou que pelo menos ela acha que sabia. Nós vemos no próximo ponto algo muito sério. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Então virá um Jesus, virá um evangelho, virá um falso espírito, que vai dar para o homem uma falsa graça, vai retirar o juízo da palavra de Deus, vai esconder o juízo e vai dizer que não, certamente você não vai morrer, você já está salvo. Uma vez que você aceitou esse Jesus falso, você já está sempre salvo, você não precisa fazer nada, ele já fez tudo por você na cruz. Ele vai vir um falso evangelho, que vai dizer certamente não morrerão. É um evangelho que vai esconder o juízo do pecado. É um evangelho que vai esconder o pecado, que não vai falar de pecado, mas vai falar de vida.
Ele vai falar só de bondade? Ele vai esconder o juízo do pecado e vai dizer: certamente não morrerão. Este evangelho vai enganar milhares de pessoas. As pessoas simplesmente vão achar que Deus é bom, o tempo todo Ele é bom, e não vão se arrepender de seus pecados, não vão nunca se preparar, porque eles acreditam fielmente que já estão salvos por terem aceitado Jesus. Acreditam fielmente que nada vai tirar a sua vida eterna. Eles dizem claramente que não há problema você ter qualquer estilo de vida. Certamente você não vai perder o arrebatamento. Não é por causa de um pecadinho que você vai perder a salvação. Mentira. Este é o evangelho da serpente, que vai enganar milhares de pessoas e vai impedir milhares de serem salvos. Entenda, este estilo de evangelho, ele ganhou força nas últimas décadas, principalmente agora, e tem uma ligação direta com o Cavaleiro Branco de Apocalipse, que nós vamos entrar adiante. Gravem isto: o falso evangelho sempre vai esconder o juízo do pecado, dizendo: certamente não morrerá. Certamente, Deus já tinha dado um comando a Eva, dizendo que se ela comesse do fruto, certamente morreria. Se ela pecasse um único pecado, certamente morreria. Entenda, amados, bastou um único pecado para toda a humanidade ser destruída. Toda a humanidade foi condenada num único pecado. Bastou um único pecado de Lúcifer no céu para ele ser lançado de lá. Bastou um único pecado. Satanás sempre vai amenizar o juízo para que você não tenha medo de pecar. O certamente não morrerás é para arrancar o temor de Deus, o temor que nós temos da palavra de Deus, da veracidade do juízo e da severidade de Deus. É muito importante entender isso. O certamente não morrerás é para arrancar o seu temor de Deus, para que você não tema mais a Deus e peque naturalmente, acreditando que vai ser salvo mesmo assim. Quando a serpente veio com este evangelho, esse falso evangelho, simplesmente Eva não compreendeu tão bem a gravidade disso. A próxima frase da serpente levou a um nível de periculosidade terrível. Ele disse: Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. Então Satanás, ele vai oferecer um novo ensino, uma nova forma de ver o evangelho, uma nova forma de ver a palavra de Deus e de compreender. Entenda, ele disse: os seus olhos se abrirão. É muito importante compreender o que isso representa. Tudo que nós podemos ver com os olhos é corruptível, é algo que vai se desfazer aqui nessa terra. Então Satanás vai vir com o evangelho, que vai abrir os olhos para as coisas da terra, vai passar a enxergar as coisas que estão nessa terra. Um evangelho totalmente terreno, focado em tudo que você pode ter e ver com seus olhos. É um evangelho baseado naquilo que você vê, naquilo que você pode ver aqui e agora, com tudo que está nesta terra. É totalmente um evangelho terreno. É um Jesus que vai abrir os seus olhos para as coisas da terra. Entenda, ele disse que do dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão. Quando você começa a ouvir o falso evangelho da terra, você começa a cobiçar as coisas da terra, a desejar as coisas da terra, como se fossem bênçãos de Deus, como se essas coisas da terra fossem as bênçãos que Deus tem para nós, a bênção que Ele já determinou para nós. As bênçãos eternas serão totalmente desfocadas. Ninguém mais vai olhar para as coisas do céu, porque os olhos das pessoas estarão abertas para as coisas da terra. É muito importante compreender isso. Esse falso evangelho, o falso Jesus e o falso espírito, ele simplesmente abre os olhos da pessoa para as coisas da terra. E o mais terrível é que, além de abrir os olhos, ele disse: e vocês serão como Deus. Entenda, neste ponto, e vocês serão como Deus. Esta frase da serpente simplesmente iguala os homens a Deus. O que Eva entendia de ser como Deus naquela época, quem ela entendia que era Deus? Para ela, Deus era onipotente, onisciente, poderoso. Todas as coisas eram feitas nele, por ele e para ele. Eva, neste momento, passou a compreender com o falso evangelho que ela era adorada por Deus.
agora ela é servida por Deus. Agora ela é atendida por Deus. A adoração inverteu. Jesus é retirado do centro da adoração na igreja e é colocada a ovelha. Então a ovelha vai para a igreja para ouvir o tanto que Deus a adora, o tanto que Deus vai fazer por ela, o tanto que Deus vai amá-la, o tanto que Deus vai abençoá-la. Tudo agora gira em torno da pessoa e não mais de Deus. O falso evangelho, ele vem para dizer que hoje é o dia da sua bênção, hoje é o dia da sua vitória. Você será colocado por cabeça e não por cauda. Você vai ser exaltado, Deus vai te usar em todas as nações. Você será poderoso, Deus isso, Deus aquilo, e Deus vai te servir. Entenda, o falso evangelho vai fazer com que o homem se sinta tão orgulhoso ao ponto de crer em falsas promessas e dizer que eu tenho uma promessa para mim, porque Deus vai fazer comigo, Deus vai me usar, Deus isso, Deus aquilo, e Deus é o seu servo e você não percebe, porque tudo que você ouve é para você. Em qualquer igreja, você abre um vídeo no YouTube, os pastores estão dizendo porque tudo que Deus fez é para você, é por você, e nós deixamos de adorá-lo, deixamos de servi-lo, deixamos de obedecê-lo, para buscar um Deus que nos acalenta, que cuida do nosso coração, que simplesmente nos cura, faz tudo por nós, e nós nunca fazemos nada por Ele. Isso é muito grave. O ser como Deus é fazer com que o homem agora seja o centro da adoração dentro da igreja, na palavra de Deus. Tudo que ele lê na Bíblia é para adorar o homem. E o homem não entende que ele está sendo adorado. Ele não percebe, porque é um evangelho maravilhoso, que ele só recebe. Ele não tem que se arrepender, ele não tem que se humilhar, ele não tem que se esvaziar de si mesmo. O verdadeiro evangelho de Jesus, ele é bem diferente. Ele fala para o homem esvaziar-se de si mesmo, dar a outra face, ser humilde, não orgulhoso. Entenda, o falso evangelho, ele vai gerar no coração do cristão o mesmo orgulho de Satanás, para que ele consiga corromper o coração do homem. E quando ele muda o entendimento do homem, corrompe o saber, o homem passa a entender a Bíblia de outra forma. Quando ele passa a compreender que a Bíblia é tudo só para ele, e ele não entende que a Bíblia é um caminho para a salvação, é um caminho que Deus deixa muito claro qual caminho devemos percorrer para encontrarmos a salvação. Isso é muito sério. Neste ponto em diante, Lúcifer diz algo terrível para Eva. Ele fala: e conhecereis o bem e o mal. Dentro deste conhecimento terrível, este engano terrível que vai enganar a humanidade, ele oferece uma mistura do bem e do mal. Ele disse, conhecedores do bem e do mal. Ele afirmou claramente aqui, que neste fruto da árvore do conhecimento, um único fruto teria o bem e o mal juntos numa única fruta, num único fruto. Como é possível ter comunhão entre bem, a luz e trevas? É impossível. Mas Satanás sempre oferece mistura. Mistura das coisas de Deus com as coisas do mundo. Mistura com as coisas de Deus, com os prazeres de Deus com os prazeres do mundo. Mistura com a aparência de Deus com a aparência do mundo. Entenda, por isso que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto: por favor, tenham paciência comigo. Eu preciso apresentar a Deus uma virgem pura, uma noiva pura, sem nenhum tipo de mistura. Mas Satanás sempre vai usar um falso evangelho para trazer mistura. O conhecer ali é ter intimidade, fazer parte dele com isso. Isso é muito sério compreender, amados. Nós estamos diante de um engano terrível dentro das igrejas. As igrejas estão se tornando mundanas, parecendo cada vez mais com o mundo, e não estão percebendo. O evangelho de arrependimento e de santidade não existe mais. Nós precisamos compreender essa gravidade. Hoje, muito claramente, quando a mulher, vamos à palavra de Deus, no versículo 6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Aqui nós estamos vendo claramente que é um evangelho, é um Jesus e um Espírito que vai agradar o paladar do homem. Que vai mostrar para ela aquilo que agrada a carne dela. Por isso era agradável ao paladar. Vai vir um evangelho, um Jesus e um Espírito que vai agradar a carne do homem. Não vai mortificar a carne. Não vai crucificar os desejos da carne.
Muito pelo contrário, é um evangelho que vai falar de prosperidade, de bênção, de riqueza, de sobejar, de estar sempre farto. Esse falso evangelho, o falso evangelho da prosperidade, que só agrada a carne do homem, vai ser pregado em todo canto e muitos vão aceitar. Por quê? Ele vem em nome de Jesus. Porque milhares de pessoas vão aceitar o falso? Porque muitos serão enganados, porque virá em nome de Jesus. Muitos aceitarão porque vem como um cavalo branco, como o de Jesus. Entenda bem, este engano terrível, que vem em nome de Jesus, que é o mistério da iniquidade, já está em ação. Ele tem que estar em ação antes do filho da iniquidade ser manifestado, antes do anticristo ser manifestado, que vai ser agora, com o tratado de paz entre Israel, Irã e o mundo árabe. Antes do anticristo vem essa grande apostasia, este grande engano que tem enganado as nações da terra. Este evangelho doce, que é agradável ao paladar, e também era atraente aos olhos. Quando a Eva olhou este fruto e viu na palavra de Deus, como estamos lendo aqui, era atraente aos olhos. Observe bem, vai vir um evangelho que vai ser atraente aos olhos, que vai fazer com que o homem passe a cobiçar tudo que ele vê. Vai vir um Jesus que ele vai olhar, vai mostrar para as pessoas uma boa aparência, sendo que na palavra de Deus não havia beleza nem formosura em Jesus. Ele estava totalmente desfigurado por causa dos nossos pecados. Mas vai vir um evangelho que vai fazer com que o homem fique atraído por tudo que ele vê com os olhos, tudo que é corruptível, de bens materiais, de conquistas, de apartamento, casa, carro, emprego, o que for. Não importa, tudo que você puder ver com os olhos. Este evangelho ia vir para dizer que é teu, que é para você alcançar, você conquistar, você ter e poder. Entenda, Satanás, ele vem com uma linguagem muito atraente, muito atrativa, para você olhar e ver que aquilo é magnífico, maravilhoso e desejar aquilo com os olhos. Amados, a fé é a certeza das coisas que não se vê, a convicção das coisas que se esperam. Tudo que é pela fé, você não vê. É importante entender que todo esse falso evangelho é para as pessoas não olharem para a eternidade, é desfocarem daquilo que você não consegue ver ainda. A eternidade em Cristo. A eternidade vai ser um assunto escasso no falso evangelho. Nunca se fala de eternidade, só vai falar diante daquilo que você pode ver com os olhos. Entenda bem, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e também, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Entenda, o falso evangelho, ele é agradável para o entendimento do homem, para a forma dele discernir as coisas aqui da terra. É um falso entendimento da palavra de Deus, que sempre vai agradar a carne e a vontade própria do homem. Por isso, muitos se apostatarão da fé e buscarão mestres para si. Hoje, o que mais acontece são pessoas que estão buscando mestres para si, buscando ouvir aquilo que tem agradado a sua mente, o seu entendimento, a forma que elas creem que deve ser a palavra de Deus. Eu gosto deste líder, ou daquele teólogo, ou daquele professor, porque ensina da forma que eu creio, da forma que eu quero ouvir. Amados, não é assim com a palavra de Deus. Nosso primeiro encontro com a palavra de Deus nos revela a cruz. A primeira reação do verdadeiro evangelho é nos lançar numa cruz com Jesus, para que possamos reconhecer os nossos pecados, nos arrepender de nossos pecados e sermos santos. Entenda, daquele ponto em diante, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Neste ponto em diante, esse falso evangelho, ele é tão atraente, saboroso, que ele se espalha facilmente.
Simplesmente os demais que estão ao seu lado consomem esse falso evangelho, esse falso espírito, esse falso Jesus e se alastra. Por isso grandes igrejas hoje estão lotadas, cheias, famílias inteiras estão ouvindo o falso evangelho e não estão se preparando. Mas nós precisamos compreender agora o qual é o verdadeiro e qual é o falso. E logo depois, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O que significa isso? Quando eles comeram desse fruto, comeram desse evangelho, se alimentaram desse Jesus e desses falsos espíritos, o olho dos dois se abriram. Então, deste ponto em diante, tudo que Satanás ofereceu manifesta. Só que não da forma que ela esperava. Ela foi enganada. Ela não se tornou como Deus. É muito importante compreender isso. Quando a Eva comeu e ela entendeu a gravidade, ela olhou, já era tarde, ela viu que estava nua. Deste ponto em diante, a mente dela já estava aberta para o pecado sexual. Então, todo tipo de imundícia sexual entrou no seu entendimento e os seus olhos passaram a ver a impureza, a nudez, aquilo que era impróprio. Impressionantemente, ela simplesmente eles pegaram folhas de figueira e cobriram-se. O que significa? Vestes na Bíblia simbolizam os atos das pessoas, atos de justiça, conforme está no livro de Apocalipse. Que as vestes brancas, o linho finíssimo, branco e resplandecente, que eram os atos de justiça dos santos. Então, as vestes, aquilo que te cobre na Bíblia, representa as suas ações, quem você é. Uma pessoa que se humilha diante de Deus, se veste de pano de saco, tira de toda a sua nobreza, de todo o seu eu, esvazia de si mesmo e se veste de pano de saco, é um ato de humilhação. E quando ela se cobriu de folha de figueira, significa que ela passou agora a cobrir-se das suas próprias ações. Ela criou uma justiça própria para ela. Neste momento, o homem já fica tão cego que ele cria sua própria justiça, não compreendendo mais a justiça de Deus. Ele já não vê a palavra de Deus, porque ele perdeu o temor. O pecado desse ponto em diante não tem mais fim. É muito grave que deste ponto em diante a pessoa não consegue mais compreender a gravidade do pecado, pois não tem mais temor. Tudo o que ela faz agora é baseado no que ela entende do que é certo e do que é errado. Ela esquece totalmente da palavra de Deus e do que Deus tinha dito no começo. Isto é muito grave. Entenda bem, deste ponto em diante agora, vamos entrar na revelação do engano. Quem traz este engano? Esta apostasia que foi falada desde o começo com o bispo Conrado, os detalhes, cada versículo bíblico, nós precisamos entender quem enviou. Como nós vimos na palavra de Deus, o próprio Senhor Deus envia o espírito sedutor para que aqueles que rejeitaram a verdade creiam na mentira. Isto é temível. Entenda bem, você iria querer estar no lugar da pessoa da qual Deus enviou um espírito sedutor para que esta pessoa continue acreditando na mentira? Já parou para pensar nessa gravidade? Será que você é essa pessoa que rejeitou a verdade e não está querendo ouvir a verdade? Quer manter na sua vida de pecado? Quer manter a sua vida fácil do evangelho sim, o evangelho corrupto, cheio de mundanismo? Entenda bem, quem é você? Você é a pessoa que vai receber este engano ou a que vai ouvir a verdade, vai se arrepender dos pecados e vai seguir a Jesus? Entenda bem, nós precisamos entender que este espírito, este engano, ele foi trazido por alguém. E o agente deste engano está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. Vamos olhar a palavra de Deus que diz: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizendo em voz de trovão: venha. Olha só, este cavaleiro saiu do meio dos seres viventes. E uma voz disse: venha. Entenda de onde ele saiu. Ele saiu dentro entre os seres viventes. Onde ele estava? Por quem ele foi enviado?
É muito importante compreender que os selos de Apocalipse, os primeiros livros, os primeiros selos a serem quebrados, são selos de juízo. Aliás, como o profeta Jeremias bem disse e declarou na palavra de Deus, o rolo de Deus, o livro de Deus, contém os ais, os lamentos, os juízos. Não vem nada de bom deste livro. Cada selo quebrado é um juízo de Deus para a humanidade. É muito importante compreender que este cavaleiro branco é um juízo de Deus contra toda a humanidade. Este juízo é um juízo específico. E esse juízo se chama engano, apostasia. O mistério da iniquidade que já está em ação antes de ser revelado o anticristo. Esse cavaleiro branco não é só o anticristo, é o espírito dele que vem antes. Ele vem antes para preparar o caminho para o anticristo. Da mesma forma que Deus sempre viu os profetas para que preparem o caminho para a gloriosa chegada de Jesus. Isso foi sempre assim. Deus sempre enviou os seus profetas. Mas desta vez aqui, nós estamos vendo um evento singular, onde Deus envia um cavaleiro branco. Entenda. Vamos observar a palavra de Deus. Voltando à palavra de Deus. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Quem abriu? O cordeiro. Então vi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. No versículo 2 ele diz: olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Entenda bem, aqui nós vimos o cavaleiro branco. Ele tem uma característica específica. Ele é branco, ele veio com um arco e foi dado a ele uma coroa. Agora vamos ver o Senhor Jesus. Entenda, Satanás sempre, para conseguir enganar o povo de Deus, ele tem que imitar Jesus. Ele tem que vir em nome de Jesus. Ele tem que imitar o verdadeiro, mas nunca ser o verdadeiro. Ele imita o vencedor, mas ele nunca vai vencer, porque o destino dele já está escrito. Ele já é um derrotado. Ele já perdeu. O final dele já está escrito em Apocalipse. Então é muito importante entender agora a aparência desse cavaleiro. Ele é um agente que traz o engano. Vamos ressaltar aqui a diferença entre os 2 cavaleiros de Apocalipse, porque muitos confundem. Muitos teólogos diziam que o primeiro cavaleiro era o avivamento que viria antes da volta de Jesus, mas não, ou o evangelho que seria pregado em toda a terra, mas não. E nós vamos provar isso aqui. Olha a diferença do verdadeiro Jesus. Este que nós vamos ler aqui é o verdadeiro, o Rei dos Reis. Vamos observar a palavra de Deus no capítulo 19. Em sua Bíblia vai estar escrito em cima o título: A Gloriosa Vinda de Jesus. Esta é a referência bíblica que fala de sua vinda. Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 16. Vamos ler a palavra de Deus. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas. E é um nome que só ele conhece e ninguém mais. Então nós estamos vendo, olha só, e está vestido com um manto tingido de sangue. E seu nome é Palavra de Deus. O exército dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. E de sua boca sai uma espada afiada, a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É muito importante entender aqui a diferença dos 2 cavaleiros. O primeiro cavaleiro branco de Apocalipse, ele vem num cavalo branco. Ele tem um arco em sua mão. Ele recebeu uma coroa. Este é o cavaleiro branco. Ele vem vencendo para vencer. Entendam bem, ele tem uma característica específica. Já o Senhor Jesus,
Ele veio com várias características: um cavalo branco, fiel e verdadeiro, guerreia com justiça, olhos como chama de fogo, muitas coroas, com nome desconhecido, manto tingido de sangue, seu nome é palavra de Deus, de sua boca sai uma espada afiada, de sua coxa, em sua coxa, em seu manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas vamos compreender uma coisa: o que significa cada ato, cada objeto que estava no cavalo branco. Primeiro, ele veio num cavalo. Cavalo significa, é um símbolo de poder e autoridade. Então ele veio num cavalo branco para imitar Jesus. Ele veio para imitar o verdadeiro, o espírito do anticristo que vem antes do anticristo. Ele vem com muita autoridade. Entenda, a falsa igreja, o falso evangelho, ele está na terra com muita autoridade. E está enganando muita gente. Muitos estão acreditando ser a igreja verdadeira. Ele vem com uma coroa que foi dada a ele. Quem vai coroar esse falso Jesus, esse falso espírito e esse falso evangelho vai ser a própria igreja. A própria igreja vai coroar o cavaleiro branco. A própria igreja vai coroar esse falso Jesus e esse falso espírito. A própria igreja vai coroar o anticristo. Isso é importante entender. No próprio livro de Apocalipse, nós vemos que a grande prostituta, que é a igreja caída, ela vai subir nas costas da besta e andar com ela um tempo. A própria igreja vai ser enganada pelo anticristo. Isso é muito importante ressaltar. Ele vem com um arco nas mãos. Toda vez que aparece um arco na Bíblia, é um juízo que Deus usa contra uma nação ou contra um povo específico. Todas as vezes que ele vem com um arco, é porque é para juízo, é um sinal de juízo de Deus. Mas ele não tinha flecha. Por que não tem flecha? Porque ele vem anunciando uma falsa paz. Este é o espírito do anticristo. Ele não é uma arma sem munição, anunciando que está vindo em paz, para trazer paz. Este é o espírito do anticristo, que vem antes da volta dele. Eles estão deixando a igreja em paz, achando que nada vai acontecer, achando que não vai ter perseguição, só pregando prosperidade e mentiras, e de repente virá repentina destruição. É muito importante entender que este falso Jesus, esse falso evangelho, ele não sofre perseguição. E por que ele tem paz com o mundo? Porque ele está igual ao mundo. O falso evangelho, a falsa igreja, não tem briga com o mundo. Ninguém liga para essa falsa igreja. Por quê? Eles estão iguais ao mundo, na sua forma de viver, de vestir e tudo mais. E ele vem vencer, como vencedor, ele não é o vencedor. Para vencer, ele vem vencendo muitas batalhas, porque o próprio Deus dará autoridade para ele nisso. Ele vai fazer muitas coisas, mas o final dele já é a derrota. Então entenda bem, nós vimos claramente que a diferença do falso e do verdadeiro. Agora, tudo que é falso traz algo mentiroso, traz o que é falso. O cavaleiro imitador, ele vai trazer uma falsa salvação, uma falsa graça, um falso evangelho, falsa adoração, falsas línguas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas. Foco na terra. Tudo que ele prega é baseado na terra. O tema prosperidade bíblica, o tema prosperidade é totalmente comum na igreja caída, na igreja apostatada. Por isso há muito pecado sexual. Pastores caindo em adultério, líderes caindo em pecado sexual com os próprios membros. É impressionante a grande quantidade de pecado sexual dentro da igreja. Nem me refiro fora, eu estou falando dentro da igreja. Nas últimas pesquisas feitas com o nome pastor na internet, 90% associado a escândalos, a coisas terríveis, adultérios, quedas, blasfêmias, murmurações, coisas terríveis associadas àqueles homens que deveriam trazer a verdade de Cristo para o mundo, para preparar a igreja de Cristo para a salvação. Mas o que está acontecendo? Por que isso está tomando uma escalada tão grande? Como que em todo lugar se vê a mesma coisa e ninguém está fazendo diferente? Falsa salvação. O falso evangelho, ele sempre vai pregar uma falsa salvação. Ele vem trazer uma superabundante graça de Deus, que basta você aceitar Jesus que você já está salvo. Entenda, a superabundante graça de Deus existe, mas ela é condicional a um fato importante: ela é para os arrependidos. Ela é somente para quem se arrepende dos pecados.
aí sim, não importa o que você fez a sua vida toda, se você verdadeiramente se arrependeu de seus pecados, a superabundante graça de Deus pousa sobre você. Mas não significa que você tem uma licença para pecar. Não, pelo contrário. Você tem que abandonar totalmente a vida de pecado e se converter dos seus maus caminhos e ir em direção a Jesus. Um falso evangelho está sendo pregado. Há uma falsa adoração, em que hoje muitos vão às igrejas. Adoração, nós sabemos que é muitas linhas, mas eu estou falando das músicas, das canções. Hoje nas igrejas estão totalmente contaminadas com hinos e louvores que fazem benefício somente para o homem. O homem está sendo adorado nas próprias músicas e não percebem. As pessoas vão para a igreja para declarar as coisas e as bênçãos que Deus pode fazer com ela, aquilo que Deus vai fazer com ela, a glória que Deus vai manifestar nela. Ela não percebe que ela está sendo adorada. Entenda, este engano terrível tomou as igrejas e ninguém está percebendo. Ou muitos já estão percebendo, mas não sabem discernir. Então o que está acontecendo? A palavra de Deus está se manifestando. Estes, vocês o toleram com facilidade. Os homens agora têm tolerado este tipo de evangelho, têm aceitado como se não tivesse problema. O falso evangelho, ele traz uma liberdade para o cristão, totalmente misturada com o mundo. Muitos têm se corrompido totalmente. Então ele traz uma mistura do mundo com a igreja. Neste ponto a igreja já não presta mais atenção. O falso evangelho nunca traz repreensão do pecado. Não há conversão legítima. Não há temor de Deus. Nunca há arrependimento. O tema arrependimento é algo totalmente escondido na igreja. Pregar sobre a cruz e o sangue de Jesus é um assunto ultrapassado. Entenda, nós estamos vivendo um tempo terrível em que o verdadeiro evangelho desapareceu dos púlpitos. E qual verdadeiro? Qual a diferença? O verdadeiro evangelho sempre começa pregando sobre arrependimento. O verdadeiro evangelho sempre traz a santidade. O verdadeiro evangelho fala da prática da justiça. O verdadeiro evangelho fala das coisas eternas. O foco é sempre na eternidade, nunca nas coisas dessa terra. O verdadeiro evangelho não prega sobre dinheiro, não fala de dinheiro. O verdadeiro evangelho prega as boas novas, a morte da carne. Totalmente separado do mundo. Jesus agora veio nos tirar do mundo. Ele não veio unir as igrejas, ele veio trazer espada. Ele veio separar aquele que é dele e daquele que não é. Muitos têm compreendido mal isto. A restauração de todas as coisas, o grandioso avivamento do tempo do fim, ele é um avivamento de arrependimento e de santidade. Nós temos que voltar ao verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não aceita os padrões do mundo. Ele tem vestes santas, conversão legítima. Ele sempre repreende o pecado. Ele sempre prega sobre arrependimento. Ele sempre prega sobre arrebatamento, sempre avisa a igreja para ela deixar ela pronta, sempre pronta. O quanto antes pronto, melhor. Muitos não terão tempo de se preparar suficiente, muitos perderão a salvação e muitos não serão despertos. A igreja que está dormindo, ela não será desperta se ela não ouvir o que diz o grito da meia-noite. O grito da meia-noite que está em Mateus 25. Então a mensagem que vai despertar a igreja é que o noivo está vindo, saiam ao encontro dele. O verdadeiro evangelho vai estar anunciando a gloriosa vinda de Jesus. O verdadeiro evangelho sempre sofre perseguição, porque ele destrói o sistema de vida mundana do cristão de hoje. Ele destrói o sistema maligno do dinheiro que os pastores têm utilizado para corromper as igrejas, corromper as ovelhas, destruir o evangelho, trazendo um falso evangelho de prosperidade. O verdadeiro evangelho, a base exclusiva, única e exclusivamente a Bíblia. E gera, consequentemente, sinais, curas, maravilhas e muitos outros sinais. E acompanham o verdadeiro evangelho de Cristo. Transformações reais de caráter, de vida. O verdadeiro evangelho tem uma característica. Ele, como nós concluímos aqui, ele veio para tornar a igreja pura. Como o apóstolo Paulo tentou fazer isso em Corinto. Separar a igreja. Fazer com que ela se separasse totalmente do evangelho da serpente que enganou a Eva e voltasse agora ao verdadeiro evangelho. Por isso ficou muito claro agora a forma que a serpente enganou a Eva com o falso evangelho, o falso Jesus e o falso espírito.
Nós estamos agora voltando ao verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele começa com o temor de Deus. Em Apocalipse 14, 6 e 7. Então vi um outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, que proclamava aos que habitavam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Este evangelho, ele tem uma mensagem específica, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Entenda, o último evangelho a ser pregado na terra, antes da vinda do juízo, antes da gloriosa vinda de Jesus, é um evangelho que gera temor. Porque lá em Gênesis, no começo, Satanás veio com um evangelho que retirou o temor, dizendo: certamente não morrerás. Mas aqui, o verdadeiro evangelho do fim dos tempos vai gerar temor na igreja, para que ela tenha medo novamente, temor novamente de Deus, temor da palavra de Deus, e respeite a palavra de Deus como deve ser respeitada. É muito importante compreender isso, que agora chegou o tempo de nós temermos a Deus e pregarmos o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho está muito bem descrito em Lucas capítulo 24, do versículo 46 ao 47. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. E ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Amados, aqui nós vimos claramente que o motivo pelo qual o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou foi para pregarmos o arrependimento. Nós precisamos voltar ao evangelho de arrependimento imediatamente, pois é o único jeito de apagarmos os nossos pecados e sermos salvos. Precisamos compreender isto. O profeta Isaías, é muito importante entendermos a história do profeta Isaías. Ele já era um homem escolhido por Deus. Ele já sempre foi usado por Deus para repreender as nações. Logo no primeiro capítulo, ele repreende Israel, a nação santa do Senhor. Mesmo assim, somente no capítulo 6, depois de ter repreendido e feito grandes feitos como profeta de Deus, pela primeira vez ele viu Deus em uma visão. E a primeira reação quando ele viu Deus foi: ai de mim, porque vi o Senhor. Porque sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Entenda, pela primeira vez quando ele se deparou com Deus verdadeiro, o Deus que ele servia, mas não conhecia, ele compreendeu a gravidade do pecado, a gravidade de estar na presença de Deus e não se arrepender. Imediatamente ele reconheceu que iria morrer e imediatamente reconheceu o seu pecado, entendendo a gravidade de quem é Deus. Você pode ter servido a Deus a sua vida inteira, porém agora, Deus quer que todos, sem exceção, se arrependam, reconheçam os seus pecados a partir de agora, a partir de hoje, e voltemos para o Senhor, em arrependimento e santidade. Entenda, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós chegamos no tempo principal agora, de perguntar para nós mesmos a qual Jesus estamos adorando, o verdadeiro ou o falso? Essa é a pergunta principal. Se você quer encontrar o verdadeiro Jesus e se arrepender dos seus pecados agora, faça essa oração comigo. Vamos nos arrepender juntos e estar prontos. Entenda, esta guerra de Israel e Irã é a guerra que vai apresentar o anticristo. Então o arrebatamento tem que acontecer a qualquer momento. Vamos estar preparados. Vamos abandonar o pecado agora e estar prontos. Você que quer receber a Jesus, repita comigo esta oração. Precioso Senhor Jesus, neste momento, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu ouvi a Tua palavra e reconheço, Senhor, que sou um pecador. Porém hoje, Senhor, eu faço a escolha que a Eva não fez. Eu quero dizer não à árvore do conhecimento e dizer sim à árvore da vida. Eu quero dizer não ao falso evangelho, Senhor, e dizer sim ao verdadeiro. Eu te recebo, Senhor Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador. Estabeleça a santidade e a justiça em meu ser, em meu coração.
Transforma-me totalmente pelo teu Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor, a reconhecer a tua voz e seguir os teus caminhos todos os dias. Porque neste momento, Senhor, eu me entrego totalmente a ti. Ajuda-me, Senhor, a encontrar o caminho da salvação. No nome santo e precioso de Jesus. E a partir de agora eu declaro, no nome de Jesus, que eu nasci de novo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.